Você já se sentiu como se tivesse de domar um dragão metafórico dentro de si, como treinar o seu dragão? Originalmente um livro escrito por Cressida Cowell, que se tornou uma popular animação da DreamWorks em 2010 e que agora foi relançado como um live action, é uma obra que serve como metáfora para diversas questões psicológicas. Porém, há uma metáfora maior sobre libertar e controlar esse dragão interno, muitas vezes ocultado dentro de cada pessoa. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica especificamente junguiana de como treinar o seu dragão. Lembrando que essa análise contém spoilers. O psicólogo e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung descreve o inconsciente como uma instância composta por arquétipos, imagens com padrões universais, cujo âmago representa padrões emocionais e comportamentais humanos. No sistema topográfico junguiano, um dos arquétipos mais fascinantes é certamente o da sombra. Localizada no hemisfério inconsciente do sistema topográfico, a sombra não representa, como se acredita, os aspectos unicamente vilanescos de um indivíduo, mas todo o conteúdo psíquico reprimido, escondido ou negado por cada um. Em Aion, Jung diz que a sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstram várias boas qualidades como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. Soluço, o protagonista do filme, é um jovem desajustado que vive na ilha de Berk, habitada por vikings grandalhões, musculosos, barbudos e ferozes, cuja rotina consiste em caçar dragões. Toda a ilha está em guerra contra essas criaturas. Portanto, a força física, a agressividade e o domínio sobre esses inimigos alados são os atributos mais valorizados naquela sociedade. No entanto, Soluço não se encaixa nesse padrão. Ele é introvertido, curioso, teativo, desajeitado e sabiamente hesitante, representando um tipo de masculinidade que contrasta e confronta a cultura dominante de Berk. Mas tudo muda quando Soluço cruza o seu caminho com Banguela, um dragão temido por todos, mas que na verdade tem muitas semelhanças com o protagonista. O instante em que Soluço e Banguela trocam olhares pela primeira vez é um dos momentos mais importantes do filme. É ali que fica mais nítido que Banguela é a representação da sombra de Soluço. Segundo Jung, a sombra representa todo o conteúdo que entra em conflito com o ego consciente e para o protagonista isso inclui todas as qualidades que ele reprimia para tentar se encaixar nas expectativas vikings. Portanto, Banguela personifica não apenas o lado mais agressivo e temido de Soluço, mas também suas qualidades intrínsecas que eram consideradas inadequadas em Berk. Em um momento mais adiante do filme, Soluço diz que poderia ter matado Banguela, mas escolheu libertá-lo e aceitá-lo, mesmo representando uma ameaça. Ele também diz que reconhece assim Banguela, reforçando ainda mais essa conexão profunda entre eles. Aliás, você já parou para pensar que esse dilema é algo com que nós lidamos constantemente? Nossa sombra está contida e revelá-la para o mundo significa um risco, um perigo. O dilema de Soluço nos mostra que, para o herói, é importante compreender que a sombra é uma fonte de poder capaz de transformar o conflito interno em um caminho para a individuação. Curiosamente, o símbolo do dragão é citado por diversas vezes na vasta bibliografia junguiana. Em Um Homem e Seus Símbolos, Joseph L. Anderson revela que o ego entra em conflito com a sombra naquilo a que o Dr. Jung chamou de a batalha pela libertação. Na luta travada pelo homem primitivo para alcançar a consciência, este conflito se exprime pela disputa entre o herói arquetípico e os poderes cósmicos do mal, personificado por dragões e outros monstros. No decorrer do desenvolvimento da consciência individual,
A figura do herói é o meio simbólico através do qual o ego emergente vence a inércia do inconsciente, liberando o homem amadurecido do desejo regressivo de uma volta ao estado de bem-aventurança da infância, em um mundo dominado por sua mãe. Na mitologia, habitualmente, o herói ganha sua luta contra o monstro. O herói, ao contrário, precisa convencer-se de que a sombra existe e que dela pode retirar sua força. Deve entrar em acordo com o seu poder destrutivo se quiser estar suficientemente preparado para vencer o dragão. Isto é, para que o ego triunfe, precisa antes subjugar e assimilar a sombra. E é exatamente isso que Soluço faz. Pois vencer o grande dragão do ninho representa mostrar o valor que encontrou ao abraçar sua sombra pessoal, tornando visível e derrotando a grande sombra coletiva que assombrava a ilha de Berk, ou seja, um conflito do inconsciente que se conecta diretamente à masculinidade. É muito comum entre os homens esconder o choro e os sentimentos, para assim evitar julgamentos e não parecerem menos masculinos. Em Berk, a batalha incessante contra dragões transcende o mero conflito físico, revelando-se na verdade um espelho da luta interna e profunda que assola cada morador. A verdadeira coragem reside não em combater, mas em domar o próprio dragão interior, um ato de autoconhecimento e aceitação que permitiria a integração daquilo que antes era temido e rechaçado, transmutando o conflito em harmonia. Por isso, Banguela é uma metáfora perfeita dessa parte reprimida da identidade masculina que precisa ser compreendida e integrada para alcançar o equilíbrio psicológico. A aparência do dragão reforça essa metáfora. Ele é visto como perigoso, mas de perto é carismático e aparentemente inofensivo, exceto quando mostra os dentes ocultos nas gengivas, um detalhe que torna a metáfora ainda mais profunda. Ao aceitar Banguela, Soluço não apenas acolhe o dragão, mas também os aspectos de si mesmo rejeitados pela comunidade. Essa decisão provoca consequências profundas, instaurando um caos generalizado na ilha de Berk e alterando a dinâmica social. Quando alguém integra sua sombra e reconcilia-se com aquilo que reprimiu, causa estranhamento e rejeição, mas conquista autenticidade e equilíbrio. Ao falarmos de Jung e masculinidade, não podemos deixar de mencionar os arquétipos da ânima e do ânimos, também instâncias psicológicas inconscientes. A ânima é a representação do lado feminino interno de um homem, o arquétipo da vida e da alma presente no inconsciente masculino, enquanto o ânimos representa os elementos masculinos na personalidade de uma mulher. No filme, vale lembrar como Astrid e outras personagens do sexo biológico feminino não são retratadas com características femininas, mas como guerreiras que disputam de igual para igual com personagens do sexo biológico masculino. Em outras palavras, até mesmo as mulheres de Berk estão inseridas nessa cultura baseada em força física, agressividade e domínio. No início, Astrid rejeita Soluço por ele não atender às expectativas tradicionais de masculinidade, mas após a viagem com Banguela, que expõe paralelamente seus perigos e belezas, ela compreende a complexidade da sombra e começa a perceber essas nuances do protagonista. É nesse momento que Astrid compreende nuances mais profundas de seu ânimos, começando a enxergar Soluço de forma romântica e percebendo sua masculinidade a partir de uma perspectiva de empatia, respeito e honestidade quanto à vulnerabilidade. Aliás, se você quiser trabalhar essas questões, eu sou psicólogo e ofereço serviço de psicoterapia online. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Enfim, Jung acreditava que somente enfrentando e assimilando elementos inconscientes, tais como a sombra, ânima e ânimos, podemos alcançar a individuação, um processo de se tornar um ser completo e plenamente consciente. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes ignoramos certos valores para evitar rejeição social. Todos temos essa sombra, esse dragão interno que precisa ser liberto e domado. Observe que a partir do momento em que Soluço começa a valorizar suas próprias qualidades e se arrisca para salvar Banguela das ameaças do pai e do grande dragão do ninho, ele redefine o conceito de liderança masculina. Soluço se torna, mesmo aos olhos dos fisicamente mais fortes da ilha, o grande líder, valorizado por sua capacidade de inspirar, conectar e compreender, características consideradas femininas, mas essenciais para qualquer homem emocionalmente equilibrado.
Ou seja, ele ressimboliza sua própria ânima, integrando essas qualidades tradicionalmente associadas ao feminino em sua liderança e expressão masculina, alcançando um estado de maior completude, um estado de individuação. Como Treinar o Seu Dragão é um filme muito poderoso e essencialmente junguiano e explora a jornada do herói com metáforas claras sobre desenvolvimento pessoal, ressignificação da masculinidade e a importância de integrar os valores masculinos e femininos em nós mesmos. Talvez, ao treinarmos o nosso dragão interior com empatia e paciência, possamos descobrir que aquilo que julgávamos vergonhoso ou inadequado é, na verdade, a chave para uma vida mais plena, autêntica e equilibrada. Nossa sombra é um dragão que precisa de reparo, treino e dedicação. Somente assim é possível enfrentar o dragão maior, aquele que ameaça toda a sociedade, para nos tornarmos mais autênticos. E somente com as nossas cicatrizes, aceitando a possibilidade da rejeição, podemos alcançar a autenticidade essencial da individuação. E qual é a sua opinião sobre Como Treinar o Seu Dragão? Você gostou do novo live action? Deixe nos comentários e, além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima!